É sempre uma alegria espiritual poder servi-los na terra e nos céus. E que possamos juntos, com o amparo dos Espíritos bondosos, compreender esse tema, que é um tema, acredito eu, familiar a muitos de nós que já temos o Evangelho aqui ao nosso lado. Já nos deparamos com esta palavra infortúnios, já entendemos no intelecto o que seriam os infortúnios ocultos e hoje o nosso estudo, a nossa conversa será no sentido de observarmos a prática, como vivemos os infortúnios ocultos, nossos, na dor que nos cala e diante dos semelhantes da dor que lhes calam. Então, antes de começarmos, quem tiver o Evangelho e quiser pegar, será importante que nós vamos ter uma conversa sobre essa história juntos e, tendo o Evangelho em mãos, nós conseguimos ter maior ponderação nas conclusões e entendimentos. Até que vocês peguem o Evangelho, eu trouxe algumas perguntas para que a gente pense, sem responder, mas sobre os nossos conceitos terrenos. É sempre importante, eu penso, tirarmos o espírito da letra, mas entendermos o conceito que nós temos diante de um termo, no vocábulo terreno, nas concepções terrenas e o nosso entendimento emocional sobre aquele assunto. Então, quem quiser responder no chat, fique à vontade. Quem não quiser, responda só o seu coração. Mas eu trouxe algumas perguntas para que a gente comece a despertar nossa consciência para esse assunto. O que seriam as aflições? Será que eu conheço esse termo terreno? Será que eu já vivenciei ou compartilho com uma jornada diante de companheiros que passam por aflições? E o que seriam os infortúnios? São palavras similares? No frigir dos ovos, como falamos, né, na linguagem popular, é a mesma coisa ou não? Então, eu acredito que muitos de nós já tenhamos esses conceitos no intelecto, porque basta olhar no dicionário que ele nos apresenta o significado intelectual dessas palavras. Aflição, uma profunda tristeza, uma agonia, um desgosto. Para alguns, ainda caminha no campo da preocupação. Para outros, uma preocupação que causa muitas inquietações. E para alguns, estas aflições geram angústias, ansiedades. E infortúnios? Nós geralmente comentamos, né? Passei por um infortúnio, presenciei o infortúnio, vivo o infortúnio. Então, o infortúnio, no entendimento terreno, é algo desastroso, difícil, desafiador e que traz a nós os sentimentos de aflições. Ângela colocou aflição, angústia. O infortúnio pode ser uma situação que me cause a infelicidade, nos conceitos que eu tenho de felicidade. Pode ser uma situação muito ruim na minha vida, que me tira do prumo, digamos assim, que me faz muitas vezes sentir os meus pés vagando a esmo sem o chão, porque o chão me foi tirado. Vejamos como nós caminhamos nesses raciocínios. Nós sabemos o que é. Então, Cidinha trouxe angústia, tristeza, acontecimento grave, né, Ângela? E aí tudo isso se relaciona à nossa percepção, à forma com que nós vamos ver essas situações e senti-las. Então, o que é infortúnio para um, talvez não seja para o outro.
O que é uma situação infeliz, desastrosa para um, talvez não seja para mim. Então, o infortúnio, ele é diferente de um para o outro. E o infortúnio traz esse sentimento de aflição, porque inquieta, preocupa. E aí nós vamos nos fazer uma pergunta. Os infortúnios, nós já entendemos que levam às aflições, mas eles chegam a causar dor. E aí nós temos que relembrar, já conversamos sobre esse conceito aqui no Blossom. Dor. O que que é dor? Dor pode ser uma dor física, uma dor moral. Sim. Dor pode ser um conceito que eu tenho de desconforto físico, uma sensação corporal, e pode ser um sentimento que é provocado nas minhas questões mais particulares, nas minhas emoções. Sentimento muito doloroso. Isto é dor. Então, o infortúnio causa dor? Provavelmente sim, porque nos tira de uma situação, entre aspas, confortável, que nós estávamos acostumados, trazendo os conceitos que foram colocados aqui no chat. A gente vive uma situação desastrosa e nós sentimos dor. E o que seriam os infortúnios ocultos? O que é infortúnio oculto? Oculto nós já sabemos, é algo que não se mostra. Mas existem situações, como Sandra colocou aqui. Infortúnio poderia ser algo na hora errada? Ou seja, na hora que não estamos preparados para receber? Boa colocação, Ângela. Ângela não, Sandra. Se é algo desastroso, um acontecimento funesto, talvez nós não estejamos preparados para vivenciá-lo. Mas aí nós vamos entrar num outro conceito, de talvez esses infortúnios, a depender, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos motivos pelos quais eles acontecem, podem se relacionar às nossas próprias escolhas agora, causas atuais, ou a algumas questões de reajustes anteriores. Então, sim, pode ser inesperado na falibilidade que nós nos encontramos. Mas se formos entender no conceito espiritual, alargando nosso raciocínio, ele tem uma causa, que depende das nossas ações hoje, que podem ser constatadas como uma atitude agora, que me levaram a uma situação desastrosa, a um infortúnio, ou a uma situação que tem uma origem no passado. Então, os infortúnios ocultos, eles são infortúnios, acontecimentos desastrosos, dolorosos, que causam aflição, que causam tristezas. Mas o nosso objetivo hoje não é caminharmos nestas águas dos conceitos apenas do infortúnio. Eu trouxe apenas para que a gente relembrasse, contextualizasse. Agora nós vamos tentar entender uma lição muito sensível do Evangelho que está, Cida, no nosso capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. E é uma história que nos conta sobre os infortúnios. Eu vou pedir a Rafa para ler. Quem tiver com o Evangelho, se o Rafa puder nos ajudar, eu vou pedir para que ele leia e nós possamos acompanhar a leitura. Por que que eu vou pedir a leitura na íntegra? É curto o texto. Porque ali, nas entrelinhas espirituais, nós vamos juntos compreender a nossa postura diante dos infortúnios ocultos. E é nesse contexto que nós vamos agora caminharmos. Ângela, sim, nessa direção, infortúnio e angústia, sim, seriam sinônimos, dependendo da situação desastrosa. O que para um pode ser uma tristeza, para outro pode chegar aos sentimentos de angústia, de inquietação profunda. Então vamos acompanhar essa história, que no Evangelho todo
é o maior exemplo de entendimento de dor, dor oculta, nas suas diversas faces. Rafa, fique à vontade para nos ajudar, tá? Capítulo 34. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vêem generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Aonde vai ela? Sob até a mansarda, lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladores palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pôde bastar às necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, a espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade. E tu que dela terás o mérito, isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis, e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? No seu lar, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Mas se ignora o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e de sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não o digas a ninguém, a ninguém.
Assim falava Jesus. Obrigada, Rafa. Muito bem. Então vamos juntos raciocinar sobre essa história dos infortúnios ocultos. Eu falei que no início todos vocês conheciam praticamente essa história. Mas essa história é a nossa história evolutiva. Quem de nós não passamos por dores ocultas? E quem de nós convivemos nos diversos contextos com companheiros, talvez há muitas jornadas, aqui, acolá, há muito tempo, e sequer pensamos nos infortúnios ocultos destas criaturas. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Lembrando dos contextos das nossas vidas agora. Começando dentro de casa, nas paredes que nos separam daqueles que talvez já estejam dormindo, daqueles que talvez estejam conosco aqui ao lado. Quem somos nós diante destes infortúnios ocultos? Eu peço para que a gente pense em casa, que é onde os nossos olhares alcançam mais fácil. Mas podemos alcançá-los também lá fora, no ambiente de trabalho. Podemos nos olhar aqui agora, virtualmente, pequeninos nas telas, mas quem de nós não apresenta infortúnio oculto? E quem somos virtualmente na convivência daqueles que apresentam esses infortúnios? E como que eu percebo isso? E quando eu percebo, eu vou ao encontro virtualmente, eu consigo ir ao encontro presencialmente aqui em casa, lá fora. Eu vou, eu faço algo. E como é que eu faço? Se eu faço? Porque o próprio termo oculto já me dá uma percepção de que eu não consigo ver, medir e até entender com maiores detalhes o que se passa. Mas a palavra oculta, ela não vai sair dali, porque a dor do outro, nesse contexto do estudo de agora, é oculta. E será que nos cabe destrinchar essa história evolutiva para entender por que que é que ele caminha por estas estradas, para que eu pense na possibilidade de ajudá-lo? Ou será que não? Não me cabe. Não me cabe destrinchar essa história, porque talvez ela precisa ficar oculta. E não me interessa os motivos, mas isso não me impede de ir ao encontro dessas situações. E é neste sentido que nós vamos entender como é que nós vamos ao encontro disso. Porque no Evangelho todo, a lição que mais ensina o exercício da caridade é esta. Vocês podem rever todo o Evangelho no miudinho, todos os itens do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Mas a lição que mostra na íntegra para nós, o comportamento que precisamos ter em relação às dores mais ocultas, porque são aquelas que talvez preferimos deixar de lado, porque nós estamos vendo, é esta. E nós vamos entender por quê. Porque a lição está aqui. O roteiro foi dado a nós. No primeiro parágrafo,
Eu fiz as perguntas para que a gente agora se coloque nas situações que cada um de lembrou. Cada um eu tenho certeza que se lembrou de um infortúnio oculto, ou pelo menos pensou. A primeira situação que foi colocada pelo texto, pela leitura evangélica, é que nos impulsos generosos coletivos, que nós também temos pelas calamidades que não são ocultas, facilmente nós vamos ao encontro, ao socorro, à assistência. Não é assim? Desastres coletivos, a fome, a dor, a doença. Nós nos juntamos, nós percebemos pela mídia, pelos jornais, e nós fazemos campanhas, auxiliamos para reparar, palavras evangélicas do texto, estes desastres. Mas existem desastres próximos de nós, ali atrás na parede, dormindo na cama ao lado, dentro do berço, no leito do hospital, nas delinquências da vida, nos vícios que entorpecem, na pessoa que nos serve o café, que prepara a nossa alimentação diária, e naquele que está ao lado, dando passe comigo na casa espírita, e que eu vejo uma vez por semana. E em nós que estamos aqui ouvindo esse assunto, que carregamos dores profundas em nossa alma, onde os nossos rostos cheios, muitas vezes, de dores, tentam segurar as lágrimas só de lembrarmos, nas horas anteriores a esse estudo, como é que foi a nossa jornada. Ou só de pensarmos no novo dia amanhã, cheio desses desastres que nós vamos vivenciar, particulares. E quando a gente pensa na palavra oculto, como eu disse, é mais fácil e confortável nos apegarmos ao termo oculto, que ninguém vê, e não nos apegarmos à responsabilidade e à generosidade de fazermos algo, porque ninguém vê. No entanto, a lição ensina a caridade em seu maior detalhe, porque são nesses desastres que a criatura precisa de maior socorro. E são nestes desastres, nesses infortúnios que causam todos aqueles conceitos que nós falamos no início, angústia, tristeza, ansiedade, que muitas vezes, no automatismo da vida, nós deixamos ir. E nós podemos nos perguntar: nós cristãos, espíritas cristãos, deixamos ir? Deixamos. Deixamos. Precisamos entender a leitura com muita integridade espiritual. Deixamos. Por quê? Muitas vezes os nossos raciocínios e interesses egóicos traçam uma série de justificativas. Vou trazer alguns exemplos. Eu não tenho muito tempo para isso. Já existe o governo que poderia auxiliar. Não posso invadir o espaço do outro. Ele não me contou que passa por isso. Como é que eu vou auxiliá-lo? E assim a gente caminha, tecendo várias explicações para que a gente não se envolva na dor do outro. Mas a lição em nenhum momento mostrou uma conduta de constrangimento dessa senhora ao se dirigir a uma família que passava por infortúnios ocultos. Porque auxiliar, ter um impulso generoso, não é invadir o espaço evolutivo do outro, mas é ser a mão que socorre quando o outro não tem a que se apegar. É ser o ouvido que escuta e as palavras benditas quando o outro não tem com quem compartilhar, sem ferir a sua estrada evolutiva. É ser o pão que alimenta para que essa mãe, conforme a leitura, mantenha o leite ainda no seu seio para aqueles pequeninos e não seque pelas angústias da vida.
É ser aquele segundo de esperança para a criatura que se encontra tão transtornada a ponto de ferir a lei da vida. Então, o que que essa mulher nos ensina? Que o infortúnio oculto está presente, fazendo um trocadilho, presente e muito presente com a nossa presença? Sim, mas ele é oculto ainda pelos nossos vieses egoísticos, pela nossa falta deste olhar espiritual diante da possibilidade da dor do outro. Aí ele é oculto. Não pelo outro, mas por mim. E como é que nós vamos ao encontro dessa assistência? Dizendo que vamos, jogando aos holofotes da vida? Não. Nós vamos ao encontro de forma discreta, a começar pela forma com que nós nos portamos. Nós vamos à choupana, à casa singela, daquele que nos serve todo dia em casa, e nós vamos ajudá-lo sem constrangê-lo, entendendo o primeiro item deste capítulo, que o bem, fazer o bem sem ostentação, é uma prestação de serviço. E quando eu presto serviço a alguém, eu não vou constrangê-lo. E eu vou fazê-lo sentir que eu estou me beneficiando de poder ajudá-lo no sentido de que me sou uma pessoa melhor com esta ajuda. E não transformar aquela esmola, aquele pão, na prestação de serviço que humilha e que julga. Tá vendo? Não devia ter feito essas escolhas. Veja só o que acontecera com a sua vida. Não. E quando nós vamos oferecer qualquer situação do campo da matéria, junto com a esmola, no exemplo da esmola, do pão, do leite, do agasalho, porque nós reconhecemos a necessidade do outro sem que ele nos contasse, a caridade moral vai ali, perfumando a caridade material. Porque o tom que nós fazemos vai dizer muito da ajuda que será recebida. Nós entramos na casa, nós sentamos com aqueles que sofrem, nós ouvimos as agruras da vida, no silêncio de nós mesmos, mas no olhar de espírito a espírito, e deixamos falar. Mas naquele momento, nosso coração em prece está, envolvendo a criatura nos passes que acontecem por pensamento, para que ela se acalme, para que ela encontre dentro dela a esperança de novo em dias melhores, para que ela lembre de um Deus Pai. Nós entregamos o alimento assim como nós gostaríamos de recebê-lo. Nós compartilhamos, às vezes, se assim for permitido, daquele alimento também, para que eles se sintam à vontade. E nós seguimos observando emocionalmente, socialmente, todo o contexto daquela família, sem julgamentos, sem falatórios. E se existe uma dor moral neste exemplo, além das paredes daquela casa, como acontecera neste exemplo, de alguém que estava enfermo, nós não nos contentamos em somente apaziguar os sentimentos daquele grupo. Nós vamos àquela pessoa que se encontra com infortúnio do desafio da saúde, acalmá-la. E, se necessário, ajudá-la,
nos desafios inúmeros da medicina da terra, dos recursos financeiros que talvez lhe faltem. E se nós estamos ali acompanhados, nós vamos exemplificar dentro de casa como é que essa história acontece. Para os nossos pequeninos, para os nossos jovens, sem querer criar a hierarquia ilusória de que somos melhores porque estamos ajudando, mas ensinando, despertando o sentimento desse olhar para o infortúnio oculto naquilo que entendemos ser a fraternidade. Um irmão sofre, um filho do mesmo pai sofre, e agora eu preciso ajudá-lo. E se eu sou a pessoa que passa pelos infortúnios? Porque talvez eu escuto essa história e estou dizendo para mim mesma, eu também tenho infortúnios. Temos. Mas como é que os nossos infortúnios também são acolhidos? Para cada atitude, Emmanuel diz, de benevolência que nós temos em relação ao próximo, nós não vamos solitários nesta caminhada. Nós vamos muito bem acompanhados. Da equipe espiritual que junto a nós, que nas inspirações que nos dá, nos acompanha e que escuta as nossas dores e que sabe falar ao nosso coração e enxugar as lágrimas dos infortúnios ocultos que nós carregamos também. E quando adentramos todos esses contextos, a equipe espiritual, os protetores daquela família, daquela criatura, já nos aguarda. Já nos recebe, nos dando as boas-vindas, porque na terra nós seremos os braços que os céus precisam para as intercessões necessárias. E interessa a religião de quem é atento aos infortúnios vários da vida? Aqui nós aprendemos que não. É espírita ela? Que importa? Que importa? Mas é uma mulher que se denomina cristã. É uma mulher filha de Deus, que socorre os seus irmãos, que também não se preocupa com as crenças, com as opiniões pessoais, com as bandeiras levantadas por cada um. Ela faz a sua parte. Ela é o braço da misericórdia divina na terra, o instrumento. Tem desafios? Inúmeros, porque o texto fala: em casa é a mulher do mundo, assim como nós. Em casa, quem somos? Cheios de desafios. Em casa, nos contextos profissionais, quem somos? Seres frágeis em nossas próprias imperfeições. Mas isso não nos exime, não tira de nós a possibilidade, independente das posições que ocupamos na Terra, de mulher, de homem do mundo, de profissional ou não profissional. O que importa é a nossa conduta em relação ao próximo. Ela espera aprovação? Ela espera que alguém veja? Que aquela família agradeça? Não, ela não espera. Por quê? A tarefa dela diante dos seus irmãos
é a tarefa dela com Deus, o alinhamento da sua consciência com a paternidade divina. E quando ela é reconhecida como alguém que prestou tanto auxílio, o que ela fala? Sem constranger. Não digas a ninguém. Silêncio. Sem maiores explicações. E quando nós observamos esta história, diante de todas as questões que nós fizemos, a pergunta agora, eu consigo olhar para aqueles que convivem comigo, trazendo junto a reflexão para nós, e entender que aquela criatura carrega dores profundas? E o que eu estou fazendo diante disso? Porque o infortúnio oculto nem sempre é suave. A começar nas paredes de casa, nessa escola de almas que é a família. Talvez o infortúnio oculto, a dor daquela mãe, daquele pai, daquele filho, daquela nora, daquela parentela que se ajunta a nós pelos laços do sangue ou do coração, sequer é imaginada por nós. Mas nós percebemos, talvez em uma conduta mais ríspida, em uma fala carregada de ironia, de crítica, em um tom de azedume, de mau humor, em um pensamento mais alheio diante das circunstâncias do dia a dia, que algo não está harmônico. Até mesmo quando atinge as paredes orgânicas do corpo material. Mas o que é que nos impede de fazermos como essa mulher? De nos achegarmos à casa íntima do outro, mental, sem constrangê-lo, de despertar em nós essa sensibilidade, quando as palavras não dizem nada, mas o silêncio diz tudo. Como é que nós agimos? Por que que nós caminhamos já para o encerramento, para que a gente abra as questões? Por que que nós estamos falando, pensando sobre isso? Porque são nessas paredes, falamos do lar, nas paredes dos templos de Deus, dos próprios trabalhadores entre nós, que existem dores profundas. E como é que nós estamos usando a nossa instrumentalidade? Como filhos do Pai, irmãos destas criaturas, para apaziguar os sentimentos, para auxiliar nos recursos materiais que talvez nós nem imaginemos que aquele companheiro de toda semana não tem nem o pão para comer, não tem nem a luz para se banhar numa água quentinha. Ou que talvez se despedira de um ente amado ou enfrenta desafios profundos no campo da saúde e, quiçá, beirando as perturbações graves espirituais. Então, o entendimento do nosso estudo, dessa conversa, que será uma conversa nossa, vocês farão as perguntas se tiverem, é o entendimento desta percepção e do nosso caminhar como essa mulher para assistência
nesses infortúnios ocultos. E que nem sempre serão devassados por nós, permanecerão ocultos, porque precisam ficar ocultos. E nós encerramos com o entendimento da palavra infortúnio numa obra que se chama Dicionário da Alma. Agora, o conceito de infortúnio por Emmanuel e por Meimei. Nem sempre, Emmanuel diz, nem sempre, os grandes infortúnios se circunscrevem às casas públicas de sofrimento. Hospital, prisão, nem sempre. Sob as sedas faltosas e sobre o som de músicas festivas, existem úlceras cancerosas e soluços de muitos corações que se purificam na terra. Sob as vestes lindas, sobre a maquiagem bem feita, o perfume que nos encanta, o sorriso que nos abraça, existem infortúnios profundos. E Meimei conclui: de todos os infelizes, os que perdem a confiança em Deus e em si próprios são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Quando a criatura perde a confiança em Deus e segue vivendo. Como? E nós concluímos, para que a gente tenha as perguntas, com o entendimento que está no livro da Esperança, no capítulo 14, Cristãos sem o Cristo. Emmanuel diz que nós reverenciamos o Divino Mestre, nós falamos de Jesus, nós agradecemos a Jesus com todas as forças da nossa alma. Mas, ele coloca, entretanto, não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Dos semelhantes, igual. Guarda-lhe as memórias entre as flores de carinho, mas estende os braços que clamam por ele nos espinhos da aflição. E ele conclui: agora que a doutrina espírita, esta doutrina que nós estamos conversando hoje, nos revela, por mentor claro e direto da alma, a responsabilidade de viver, porque agora com a doutrina espírita nós sabemos a responsabilidade que é viver na perspectiva da imortalidade da alma. É imperioso que saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima das demonstrações exteriores, procurando em nós mesmos como refletir Jesus. E para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, que nós nos matriculemos o campo do raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestre sublime do coração. Somente o campo da caridade, a escola da caridade, esse campo acadêmico, vai nos ensinar a sublimar os nossos sentimentos, a domar esses entraves que nos impedem de olhar os infortúnios e estender os braços generosos. Vamos às perguntas. Agora é com vocês, meus irmãos, se tiverem. Obrigada, querida. A Cida tem as perguntas. Gratidão aí pela reflexão, viu, Carol? Obrigada. Muito obrigada mesmo, Carol, bela reflexão. Tem uma que veio no privado assim: podemos dizer que o egoísmo e o egocentrismo é que nos afasta daqueles que passam por esses infortúnios ocultos? Podemos dizer e podemos comprovar isso com os estudos evangélicos. O próprio Evangelho nos traz que o egoísmo é a maior chaga da humanidade, porque junto a ele tem o seu irmão, o orgulho.
e os nossos interesses particulares, os nossos caprichos pessoais, nos impedem de ver que o outro é um espírito imortal, de ver que o outro tem necessidades, assim como nós temos, e de dar um passo à frente de qualquer impulso generoso, o egoísmo. E o egoísta, ele não consegue, se não domar essa tendência, tirar esse véu e seguir adiante. Ele não consegue, porque ele justifica o não fazer pelo seu próprio egoísmo. É um círculo vicioso. Isso mesmo, Cida. A Ângela colocou aqui no chat uma mensagem muito bonita que está no livro Estude Vida e Viva, capítulo 12, Mensagem ao Companheiro. E aqui ela coloca um outro comentário. Ouvi uma história de Chico, ele anotava num caderninho os nomes dos irmãos mencionados nos jornais que haviam cometido os crimes para orar por eles todos os dias. Como é difícil orar, vibrar pelo bem daqueles que condenamos por crimes ou por políticos corruptos, não é? Ângela, é difícil, mas não é impossível. Vou contar uma história para embasar doutrinariamente a sua questão. Todos nós sabemos pela literatura espírita, principalmente as obras de André Luiz, que nos conta como é a vida no mundo espiritual, que existe uma tal de lei de afinidade, não é isso? Então, o que que acontece? Exemplo simples. Provavelmente nós estamos aqui. Os espíritos medianos e ou superiores que nos ajudam estão aqui. E os espíritos necessitados que caminham ainda nas trilhas da maldade, se nós não somos nessa categoria, estão aqui. Ok? Fiz o parêntese porque, né, às vezes nós ainda caminhamos. Para que a gente baixe o nosso nível vibracional, é muito fácil. Concorda que é mais fácil descer do que subir? Para que os espíritos bondosos nos auxiliem, nós precisamos nos esforçar e subir um pouquinho. Aí eles se esforçam, desce um pouquinho e a gente se encontra. E o auxílio acontece. Quando nós precisamos orar para situações complexas, que o nosso despertar consciencial já nos diz que são as trilhas do crime, da maldade, e não vamos longe, até mesmo dos crimes que fazem conosco, os crimes particulares que nós vivenciamos. Se nós pensarmos na criatura em todas as suas mazelas, nós não conseguimos subir, nós vamos baixar o nosso nível. É a lei, gente, da afinidade, a lei da física, a gente baixa. Porque a gente vai envolver a nossa mente com sentimentos, pensamentos muito inquietantes. E aí a pergunta é, capítulo 27 do Evangelho, transmissão do pensamento no pedi e obtereis. A prece não é pelo pensamento? Como é que o meu pensamento vai chegar cheio de máculas na criatura que precisa chegar? E aí vem a parte prática que nós escutamos, alguns amigos já ouviram falar isso em estudos mediúnicos, de um companheiro mediúnico, um coordenador, que é a prática do que eu estou dizendo. Quando nós observarmos que todos são filhos de Deus, todos, pensarmos que aquela criatura tem qualidades também, e hoje ela caminha em estradas do equívoco, e eu não vou sequer imaginar o porquê e que estradas são essas, eu consigo subir o meu padrão vibracional, ter a assistência dos trabalhadores do Pai e orar por ela, sem os vieses das mazelas que eu também carrego. Então, meus irmãos, quando eu descobri isso na prática e eu fui na literatura e eu falei, é isso, né? Capítulo 27, transmissão do pensamento, voltei a André Luiz, lei de afinidade, eu entendi que todos nós, na prática, cometemos crimes, mas alguém ora por nós, consegue ter uma vibração para chegar aos nossos corações. Então, é assim que a prática funciona. E isso é muito bom, porque nós vamos auxiliar por pensamentos aqueles que estão por hora nas estradas tortuosas, sem a pretensão
de querer que eles voltem ao caminho do bem, porque isso vai depender da condição de cada um. Então, é pensar na criatura como filho de Deus, em toda a sua bondade, que pode estar ali em germe ainda, ou talvez até tenha renascido em alguns campos de convivência, e chegar. Isso é na casa espírita dando passe, naquele que brigou com a gente na padaria e de repente está na nossa frente para a gente dar o passe nele. Isso é dentro de casa, quando a gente acaba a confusão do café da manhã, todo mundo vai trabalhar e a gente, em vez de ficar ruminando, a gente vai observar a criatura com todas as virtudes e irradiar a ela. Isso é para o ofensor das nossas vidas. Que mesmo diante das fragilidades, talvez nós não consigamos pensar diretamente nele, porque o nosso coração bate acelerado. Mas nós pensamos no anjo de guarda dele. E toda oração é oferecida a esse anjo de guarda. Quando a criatura estiver mais receptiva, o anjo de guarda entrega em doses homeopáticas. É assim que nós entendemos, Ângela. Não sei se eu me tornei clara. Obrigada, Carol. Tem um comentário da Valéria, ela fala, lembrando do bom samaritano, devemos ser sirineu na vida dos nossos irmãos. Muito obrigada, Valéria. Tem uma pergunta também que veio no privado. Por que é tão difícil nos desfazermos da vaidade para auxiliarmos ao próximo sem ter a intenção do reconhecimento? Porque eu me lembrei de uma outra lição que fala do orgulho e do melindre, que Emmanuel diz: a vaidade é o leite para o orgulho, é o alimento. Então, o que que acontece? Para que a gente se exima do orgulho, deixe esse orgulho de lado, a gente não pode alimentá-lo com a vaidade. Dê o leitinho, né? Como as crianças. Como, né, Rafa, quem tem criança em casa, dá o leite, cresce forte, saudável. Assim é o leite da vaidade. Se a gente dá esse leitinho, o orgulho vai crescendo, crescendo, entorpecendo a nossa mente, e aí tudo que nós fizermos nos pedestais ilusórios que nós construímos, nós queremos ser reconhecidos. E se alguém fragilizar esse pedestal, ferir os nossos pontos de vistas, o nosso orgulho e a vaidade ali, né, que é o leitinho alimentando-o, vai fazer a derrocada da criatura. Aí nós vamos para sentimentos mais complexos ainda, comprometendo ainda mais a nossa jornada evolutiva. Então, todos nós temos. E a gente precisa dar nome para os nossos sentimentos, colocar termômetro. Não ficar dizendo aos quatro ventos, né? Para a gente poder se conectar com muitos companheiros na mesma categoria, mas dizer para nós, para nossa mente: o meu leite da vaidade está grande demais. Não, o meu já está um pouco mediano. Vou desmamar esse orgulho agora. Porque somos nós que temos que fazer isso. E se alguém nos falar que somos orgulhosos, com esse leite da vaidade alimentando o orgulho, nós não vamos acreditar. Nós vamos criar uma confusão com a criatura ainda. Então é isso mesmo. E o reconhecimento está nas entrelinhas. Então o orgulhoso quer ser reconhecido o tempo todo. Tem o item do Evangelho: benefícios pagos com a ingratidão. Vale a leitura. Como é que a gente se relaciona com essa tal dessa ingratidão? Pode ir. Ótimo. A Ângela pergunta também: posso considerar processos obsessivos como infortúnios? O processo obsessivo, ele nos conecta com companheiros na mesma mazela moral. Então, o que que acontece? Se nós vivenciamos o infortúnio é uma circunstância desastrosa. Vamos pensar, Ângela e amigos, numa situação muito difícil na nossa vida, sem dar nomes a elas para a gente não baixar a nossa vibração. Mas nós alimentamos aquela dor por um tempo muito longo, nós nos revoltamos, nós alimentamos talvez uma mágoa, nós damos o leite para o orgulho, né, da vaidade, e a gente vai começando a criar, aumentando ainda mais as sombras em nós, criando esses novelos espirituais, que são brechas para nos conectarmos com companheiros na mesma categoria. A situação do infortúnio pode me levar, sim,
a situações simples até casos graves de obsessão. Obsessão simples, casos graves, fascinação, subjugação. Agora, cabe a mim, diante dos infortúnios da vida, das contrariedades, eu escuto essa palavrinha muito aqui, contrariedades, entender que a vida é um campo de contrariedades. Certa feita eu falei para um companheiro de trabalho espiritual, nós vamos passar por contrariedades, mas a forma com que a gente vai lidar com esses infortúnios, nomeados por alguns de contrariedade, vai dizer muito do nosso equilíbrio e harmonia espiritual ou não. Ah, mas a responsabilidade é dos irmãos desencarnados? Não, não. É nossa. É nossa. Que estamos na matéria, que abrimos o campo mental e as emoções para esses irmãos adentrarem com todo o conforto que eles gostariam, aqui, nas emoções e aqui, na casa mental. Então, sim, Ângela, a situação e a forma com que vamos reagindo pode dizer muito das obsessões que passamos. Muito bem. Tem mais alguns. Qual é o papel da generosidade diante dos sofrimentos silenciosos das pessoas? Generosidade é o vocábulo terreno que na leitura evangélica nós chamamos de, nesse mesmo capítulo, de beneficência. O papel é a atitude que nós vamos ter em relação ao outro, diante das necessidades que ele nos traz. Mas que papel? Cada um vai apresentar uma necessidade diferente. E a minha percepção espiritual, o meu olhar apurado para aquele infortúnio oculto, sem julgamento, sem juízo de valor, melhorando a minha sintonia, vai trazer as inspirações benditas para que eu consiga auxiliá-lo. Se estas inspirações se relacionam à caridade moral. Se relacionam à caridade material, quando eu vou ao encontro dessa criatura, talvez como aconteceu com essa mulher, essa senhora de hoje da nossa história, eu perceba uma casa com muitos desastres materiais que eu nem sequer imaginava. Então, a generosidade é a nossa atitude frente à dor do outro. E essa generosidade precisa ser o quê? Uma ação baseada na forma com que eu percebo a dor do outro. E eu só consigo perceber quando eu começo a me despojar do egoísmo e entender que semelhantes existem e que precisam ser cuidados. Caso contrário, eu não consigo. É o vocábulo terreno muito usado pela ciência da saúde mental, a empatia. Não é só sentir a dor do outro, é pensar o que fazer para apaziguar a dor do outro. Mais uma. Qual o papel da educação espiritual na formação de corações generosos? Essa pergunta é boa, sabe por quê? Porque às vezes a gente espera uma receita de bolo. Então, muito importante essa pergunta, porque a generosidade, ela não é ensinada. Nós exemplificamos. Por que que ela não é ensinada? Porque se eu ensinar o fulano a ser generoso, ele vai copiar a receitinha de bolo, vai lá e vai fazer o papel dele. Mas ela tem que ser genuína. E cada um de nós aqui, sendo instrumentos de Deus, com as habilidades que nós trouxemos, habilidades mesmo, emocionais, espirituais, intelectuais, vamos ser generosos em nossas próprias particularidades. Só que, quando eu sou generosa, eu consigo exemplificar, mudar o ambiente que me cerca. E esse exemplo pode até se achegar ao outro, comovê-lo. Mas para que ele seja generoso também, ele tem que acionar o botãozinho, a alavanca, quiçá, da vontade. Porque ser generoso é ter uma atitude, é fazer com que o livre-arbítrio haja. E nós não podemos fazer que o livre-arbítrio do outro seja generoso.
assim como nós almejamos. Por isso que quando nós falamos sobre o egoísmo, Cida e amigos, que é um grande mal nesse processo da generosidade, é quase que impossível, digamos assim, aos olhos da terra, dizer ao egoísta: deixa de ser egoísta, vai ajudar o fulano. Ele pode até fazer, eu disse quase que impossível, porque ele pode até fazer, mas não é genuíno. E só fez porque nós pedimos, clamamos. E se for alguém da família, nós até brigamos para que isso acontecesse, né? A gente briga também para que o outro ajude. Então, esse despertar tem que ser da própria consciência. É quando a dor do outro dói tanto em nós que nós não conseguimos passar uma noite, amanhecer um dia sem dizer para nossa consciência o que é que eu vou fazer dentro das minhas possibilidades. Quando a dor do outro não me inquieta, esse impulso não acontece, Cida e amigos. Vou fazer mais uma pergunta, para a gente encerrar, né? Porque os infortúnios ocultos geralmente passam despercebidos pela sociedade. Porque eles são ocultos e muitas vezes acontecem em ambientes onde nós não temos a mídia, nós não temos a divulgação, nós não temos o propagar. O infortúnio oculto, ele traz uma dor moral muito grande para a criatura, porque ele não é só a carência de questões materiais, ele envolve também dores morais. E muitas vezes ele acontece no silêncio da alma, sem os holofotes da vida, porque ele não é coletivo. Quando ele é coletivo, como o Evangelho disse, é um grande desastre, automaticamente, pela lei do progresso material, nós temos o quê? A imprensa divulgando, as comunidades se falando um entre um e outro para propagar campanhas. Mas quando ele é dentro de casa, na violência vivida de forma oculta, na fome calada daquele que tem o seu salário mensal, mas é o esteio de casa e tem uma família numerosa para alimentar, nas dores do coração que só ele sente, ele é oculto. E muitas vezes ele se torna oculto porque a criatura não se sente confortável em compartilhar. Por isso que eu disse no início do estudo. E não nos cabe feri-la ainda mais, exigindo-lhe depoimentos, testemunhos. Que ela o faça se assim quiser, mas geralmente elas não se sentem confortáveis. E aí mais oculto se torna. Excelente. Ô, Carol, vou fazer um comentário aqui, convidando a todas as pessoas aqui presentes para a semana que vem estar aqui com a gente, que vai ser a Sandra Borba, e ela vai falar a nova geração e suas características. Nós queremos agradecer imensamente a sua explanação, foi maravilhosa, trouxe muito conhecimento e muitas reflexões para a nossa semana, né? Eu queria te pedir as considerações finais e a prece de encerramento por causa da hora. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço, Cida. E nós encaminhamos para as considerações, trazendo o último comentário que Ângela colocou. Sim, Ângela, nós temos várias experiências evolutivas com tendências pautadas no egoísmo, no orgulho. São sentimentos familiares a nós. Só que não é a primeira vez que nós conversamos sobre isso. Não é a primeira vez e não será a última que nós teremos inúmeras oportunidades para sair desses hábitos malsãos, construídos há várias jornadas, e permitir que essa generosidade nasça em nossos corações. Porque o próprio Evangelho, na lei de amor, no capítulo Amar o próximo como a si mesmo, nos diz, no item 8, que até mesmo o criminoso mais vil tem a centelha desse amor em si. Ele ama alguém. Até mesmo a criatura mais egoísta, ela tem um sentimento de amor por alguém. E esse sentimento estimula a generosidade.
que seja para uma pessoa. E nas próximas, ela caminha mais forte para que esse impulso seja para outros, que não sejam os seus, que egoisticamente ele prefere tratar agora. Então, sim, a pergunta é sim, a resposta é sim. E nós vamos encerrar apenas com uma lição para os nossos corações. A gente sempre fala a nossa lição de casa. Eu gostaria de ter essa lição comigo. Como é que nós vamos terminar esse estudo e continuar digerindo esse pão espiritual? Então, a nossa proposta com os espíritos amigos que estão conosco é que nós possamos ser mais atentos a esses infortúnios ocultos. E se as nossas possibilidades materiais não nos permitem fazer mais do que aquilo que possamos fazer, existe algo que nós podemos fazer o tempo todo: a oração. Para que a gente envolva todos os infortunados nas diversas dores que eles enfrentam, nas melhores vibrações, para que aqueles que os acompanham consigam acessá-los e eles se sintam mais fortalecidos. E durante o dia a dia, nas nossas relações familiares, profissionais, que a gente possa tirar esse véu dos nossos olhos e compreender que nós passamos por dores, mas aquele que muitas vezes nos malbarata também traz cargas pesadas. E que nós sejamos como esta mulher, de ar distinto, de traje sério, que não constrange e que acolhe e pacifica não só os corpos materiais, mas as almas, que naquele momento, transitoriamente, passa por dores profundas, porque as dores não são permanentes. Elas são transitórias e serão mais transitórias ainda se nós permitirmos que a generosidade seja o nosso motivo de ação. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer a espiritualidade amiga, a todos os nossos protetores maiores que nos permitiram estarmos aqui hoje reunidos em nome de Jesus. E rogamos, Senhor, que ampare a cada um de nós com a sua voz amorosa, acolhendo os nossos corações e acendendo em nossas jornadas a esperança para continuarmos confiantes na misericórdia de Deus e, sobretudo, fortalecidos para fazermos a nossa parte e vivermos os nossos infortúnios em todo o amparo celestial. E pedimos, Senhor, juntos, por todos os irmãos que estão aqui ao nosso lado, nos redutos familiares, para aqueles que circundam as nossas jornadas profissionais, para aqueles que obram na sua lavoura de amor junto a nós. Não nos importa destrincharmos a história evolutiva desses companheiros, mas nos importa e nos interessa profundamente pedir ao Senhor que enxugue estas lágrimas ocultas, que acolha esses corações sedentos do seu amor e que cada qual sinta esses fluidos amorosos a renovarem as suas energias e que possamos, nas convivências diárias, despertarmos as nossas responsabilidades diante dos nossos irmãos nesta família universal. Ampara cada um de nós na terra, ampara os irmãos espirituais, Senhor, que estiveram conosco neste estudo. Graças a Ti lhe damos, que assim seja.